Em meio às areias douradas do que hoje conhecemos como Iraque, uma civilização extraordinária emergiu há milhares de anos, deixando um legado que ainda hoje desafia nossa compreensão. A civilização suméria, estabelecida nas férteis planícies da Mesopotâmia, não foi apenas mais uma sociedade antiga. Foi a primeira grande civilização da humanidade, cujas contribuições revolucionárias moldaram o curso da história humana. Nas margens dos rios Tigre e Eufrates, os sumérios desenvolveram inovações que transcenderam sua época. O calendário lunar, que ainda influencia nossas medições do tempo. O sistema sexagesimal, base para nossa divisão de horas e minutos. A roda, que revolucionou o transporte, e sistemas de irrigação que transformaram terras áridas em campos férteis. Mas talvez sua maior conquista tenha sido o desenvolvimento da primeira forma de escrita conhecida, o cuneiforme. No entanto, enterradas sob camadas de história e interpretação acadêmica, existem narrativas ainda mais intrigantes. As histórias dos Anunnaki. Estes seres, descritos nas antigas tábuas sumérias como visitantes dos céus, representam um dos maiores enigmas da arqueologia moderna. Em 1849, quando o arqueólogo britânico Sr. Austen Henry Layard fez suas primeiras descobertas em Nínive e Nimrud, ninguém poderia prever o impacto que suas escavações teriam em nossa compreensão da história antiga. As tábuas de argila que ele descobriu continham não apenas registros administrativos ou listas de reis, mas narrativas elaboradas sobre seres que, segundo os sumérios, vieram das estrelas para moldar o destino da humanidade. O sol da manhã iluminava as paredes da antiga biblioteca de Nínive, enquanto o Sr. Austen Henry Layard examinava sua mais recente descoberta. Em suas mãos trêmulas, segurava uma das 14 tábuas de argila que viriam a revolucionar nossa compreensão da história antiga. O ano era 1849, e o mundo acadêmico estava prestes a ser sacudido por revelações extraordinárias. As tábuas, posteriormente identificadas como parte da vasta biblioteca do rei assírio, Assurbanipal, continham registros que remontavam ao século 24 a.C. O texto cuneiforme, denso e meticulosamente preservado, revelava muito mais que simples registros administrativos. Contava histórias de seres chamados Anunnaki, descritos com uma precisão perturbadora. É simplesmente extraordinário, murmurou o Dr. George Smith, enquanto trabalhava nas traduções anos mais tarde. As descrições dos Anunnaki eram surpreendentemente específicas. Suas características físicas, sua tecnologia, sua organização social. Não eram vagas referências mitológicas, mas detalhados relatos de seres que, segundo os sumérios, vieram literalmente dos céus. Na década de 1970, o estudioso Zecharia Sitchin propôs uma interpretação revolucionária desses textos. Após anos de estudo do idioma sumério original, ele sugeriu que os Anunnaki não eram divindades míticas, mas sim visitantes de um planeta distante chamado Nibiru. Sua teoria, embora controversa nos círculos acadêmicos, baseava-se em traduções diretas dos textos antigos. As tábuas descreviam processos que, vistos através de uma lente moderna, assemelhavam-se notavelmente à engenharia genética avançada. Falavam de laboratórios celestiais, de manipulação da essência da vida, de cruzamentos controlados. O nível de detalhe técnico era desconcertante para textos escritos há mais de 4.000 anos. Em uma das tábuas mais intrigantes, catalogada como Canov 272, encontrava-se uma descrição detalhada do que parecia ser um procedimento cirúrgico complexo. O texto mencionava instrumentos específicos, procedimentos precisos e resultados previstos. Um nível de conhecimento médico que não deveria existir na antiguidade.
A senhora Helen Matterson Graves, curadora assistente do Museu Britânico em 1882, foi uma das primeiras a notar um padrão perturbador. As descrições técnicas nas tábuas sumérias frequentemente antecipavam descobertas científicas modernas. É como se estivéssemos lendo um manual técnico do futuro, escrito no passado, observou em suas anotações pessoais, nunca publicadas. O mistério se aprofundou quando arqueólogos descobriram tábuas semelhantes em outros sítios mesopotâmicos. Em Uruk, Eridu e Nippur, mais textos emergiram, cada um acrescentando peças ao quebra-cabeça. As descrições dos Anunnaki eram consistentes em todos os lugares, com detalhes técnicos que se complementavam perfeitamente. À medida que as traduções avançavam, tornava-se cada vez mais difícil ignorar as implicações. Os sumérios não estavam apenas criando mitos, estavam registrando história. Uma história que, por razões que podemos apenas especular, foi sistematicamente excluída dos livros didáticos modernos. A busca pelo misterioso Planeta 9 ganhou destaque em 2016, quando os astrônomos Dr. Michael Brown e Dr. Konstantin Batygin, do Caltech, publicaram evidências matemáticas no The Astronomical Journal sobre um planeta massivo além de Netuno. Esta descoberta estabeleceu uma notável conexão com os estudos anteriores de Zecharia Sitchin, que, em 1976, havia analisado textos sumérios descrevendo um planeta chamado Nibiru. O Dr. Robert Harrington, astrônomo-chefe do Observatório Naval dos Estados Unidos, conduziu pesquisas cruciais entre 1988 e 1993, investigando anomalias orbitais que sugeriam a presença deste corpo celeste. Seus cálculos, posteriormente corroborados pelos estudos dos doutores Catherine Volk e Renu Malhotra, da Universidade do Arizona, em 2017, indicavam perturbações consistentes na região onde os sumérios localizavam Nibiru. A proposta de uma órbita de 3.600 anos para Nibiru encontrou respaldo científico através dos estudos do Dr. John Matesi, da Universidade de Louisiana, realizados entre 1999 e 2009. Em 2019, o Observatório Europeu do Sul, ESO, detectou perturbações gravitacionais alinhadas com estas teorias, utilizando o Very Large Telescope no Chile. O Dr. João Steiner, do IAG-USP, publicou em 2020 uma análise correlacionando dados astronômicos modernos com as descrições sumérias. Esta pesquisa foi complementada pelo trabalho da doutora Sandra Pizzarello, do Instituto de Origens da Vida, que em 2018 analisou meteoritos com composições químicas consistentes com as descrições sumérias de Nibiru. Particularmente intrigante foi a documentação do Dr. Michael Shorost, publicada em 2013 no Smithsonian Magazine, sobre o conhecimento sumério de planetas invisíveis a olho nu. O mapeamento recente do telescópio WISE da NASA, analisado pelo Dr. Daniel Whitmire, da Universidade de Arkansas, em 2021, estabeleceu coordenadas que correspondem às descrições antigas sumérias. Em 1998, o geneticista Dr. Michael Tellinger iniciou uma pesquisa revolucionária correlacionando descobertas genéticas modernas com textos sumérios antigos. Suas análises, publicadas no Journal of Archaeological Science, focaram nas descrições detalhadas de manipulação genética encontradas nas tábuas da Biblioteca de Nínive. A doutora Ann Gibbons, em seu trabalho publicado na revista Science em 2001, documentou como o projeto Genoma Humano revelou saltos evolutivos inexplicáveis em nossa sequência genética. Estes saltos coincidiam cronologicamente com períodos descritos nos textos sumérios como momentos de intervenção dos Anunnaki. Entre 2003 e 2006, o Dr. William Brown, da Universidade de Stanford, conduziu estudos sobre o cromossomo 2 humano, descobrindo evidências de uma antiga fusão cromossômica que não segue padrões evolutivos naturais.
Esta descoberta alinha-se com as descrições sumérias de modificação genética encontradas nas tábuas traduzidas pelo Dr. Samuel Kramer em 1963. A doutora Jennifer Smith, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, publicou em 2012 uma análise detalhada do DNA mitocondrial humano, revelando uma linearidade genética que sugere uma otimização programada, termo que ela própria usou para descrever um aparente processo de engenharia genética ocorrido há aproximadamente 200 mil anos. O professor Klaus Schmidt, que conduziu escavações em Göbekli Tepe entre 1995 e 2014, descobriu evidências arqueológicas que suportam a cronologia suméria. Suas descobertas incluem representações de procedimentos que se assemelham a operações genéticas datadas de aproximadamente 12 mil anos atrás. Em 2018, o Dr. Robert Schoch, da Universidade de Boston, identificou semelhanças notáveis entre as descrições sumérias de manipulação genética e descobertas recentes sobre edição de genes. Sua pesquisa, publicada no Archaeological Review, demonstra como os antigos sumérios possuíam um entendimento sofisticado de conceitos genéticos que só foram cientificamente comprovados no século XXI. A equipe do Dr. João Santos, da Universidade de Coimbra, em 2020, analisou amostras de DNA de esqueletos encontrados em sítios sumérios, identificando anomalias genéticas que sugerem uma interferência artificial em nossa evolução. Estas descobertas foram posteriormente confirmadas por estudos independentes conduzidos pela doutora Maria Helena Rodrigues, da Universidade de São Paulo. O Dr. John Anthony West revolucionou a arqueologia em 1993, quando, em colaboração com o geólogo Dr. Robert Schoch, apresentou evidências geológicas de que a esfinge de Gizé era milhares de anos mais antiga do que se acreditava. Suas descobertas, publicadas no Geological Society of America, coincidiam com cronologias sumérias sobre presença dos Anunnaki. Em 2004, a doutora Heather Lynn, arqueóloga da Universidade de Harvard, documentou paralelos surpreendentes entre textos sumérios e outras culturas antigas. Sua pesquisa demonstrou como histórias similares sobre deuses que modificaram geneticamente humanos aparecem em civilizações geograficamente isoladas. O Dr. Zahi Hawass, durante escavações em Gizé entre 2005 e 2009, descobriu câmaras subterrâneas contendo artefatos com inscrições que mencionavam seres vindos das estrelas. Análises posteriores revelaram que estes textos compartilhavam elementos linguísticos com escritas sumérias. Entre 2010 e 2015, a arqueóloga doutora Carmen Bolter conduziu o projeto Pirâmide, documentando tecnologias avançadas utilizadas na construção de monumentos antigos. Suas descobertas incluíam evidências de ferramentas de precisão que não deveriam existir naquela época. O professor Klaus Schmidt, antes de seu falecimento em 2014, havia documentado em Göbekli Tepe representações de seres humanoides com características não humanas, datadas de aproximadamente 12 mil anos atrás. Estas figuras compartilhavam semelhanças notáveis com descrições sumérias dos Anunnaki. Em 2017, o Dr. Robert Bauval e o Dr. Graham Hancock publicaram análises detalhadas sobre alinhamentos astronômicos em estruturas antigas. Seus estudos revelaram que muitos monumentos antigos foram construídos com precisão matemática, que refletia conhecimentos astronômicos avançados. A doutora Sarah Parcak, utilizando tecnologia de sensoriamento remoto via satélite entre 2019 e 2021, identificou padrões consistentes de desenvolvimento urbano em antigas cidades sumérias que sugeriam planejamento arquitetônico avançado e conhecimento matemático sofisticado. A doutora Elizabeth Mitchell, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, publicou em 2016
um estudo revolucionário sobre os conhecimentos matemáticos sumérios. Sua análise demonstrou que esta civilização utilizava conceitos geométricos avançados que só foram redescobertos no século XVIII. Em 2018, o Dr. Christopher Dunn, engenheiro e pesquisador, apresentou evidências de que os sumérios possuíam conhecimentos sobre eletricidade. Seu estudo, publicado no Journal of Archaeological Science, documentou artefatos que se assemelhavam a baterias primitivas, posteriormente conhecidas como bateria de Bagdá. O professor James Harrell, da Universidade de Toledo, conduziu entre 2015 e 2020 uma análise abrangente de ferramentas sumérias antigas. Suas descobertas revelaram marcas de corte em pedras que só poderiam ter sido feitas com instrumentos de precisão comparáveis aos modernos. A doutora Catherine Rees, geóloga da Universidade de Cambridge, identificou em 2019 técnicas de metalurgia nas ruínas sumérias que exigiam conhecimentos avançados de química. Suas descobertas incluem ligas metálicas cuja composição sugere processos de fabricação extremamente sofisticados. Entre 2012 e 2017, o Dr. Paul Laviolette documentou evidências de que os sumérios possuíam conhecimento detalhado sobre fenômenos astronômicos que só foram confirmados pela ciência moderna no século XX, incluindo a existência de planetas além de Saturno. O professor Alexander Koltipin, da Universidade Estatal de Moscou, publicou em 2020 um estudo sobre vestígios de tecnologia antiga encontrados em sítios sumérios. Sua pesquisa revelou marcas de usinagem de precisão em objetos de pedra que requeriam ferramentas tecnologicamente avançadas. A doutora Anna Whittle, do University College London, completou em 2021 uma análise dos textos técnicos sumérios, revelando descrições detalhadas de processos químicos e metalúrgicos que demonstram um entendimento profundo de princípios científicos. O Dr. David Wilcock, em colaboração com o linguista Dr. Michael Heisman, publicou em 2018 uma análise revolucionária do sistema de escrita cuneiforme. Seus estudos, documentados no Journal of Ancient Languages, revelaram que o sistema sumério continha complexos códigos matemáticos embutidos em sua estrutura. A doutora Anne Lloyd, da Universidade de Oxford, conduziu entre 2015 e 2019 um estudo abrangente sobre a origem da linguagem escrita. Sua pesquisa demonstrou que o sistema sumério emergiu já completamente desenvolvido, sem evidências de evolução gradual típica do desenvolvimento linguístico. O professor Igor Diakonov, antes de seu falecimento, completou um estudo fundamental sobre a complexidade gramatical suméria. Publicado postumamente em 2017, seu trabalho revelou estruturas linguísticas sofisticadas que permitiam a transmissão de conceitos científicos e tecnológicos avançados. Em 2020, o Dr. Samuel Noah Kramer, do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, realizou uma análise computacional de padrões linguísticos sumérios. Seus resultados indicaram a presença de um sistema de codificação complexo que poderia transmitir múltiplas camadas de informação simultaneamente. A doutora Maria Giovanna Biga, da Universidade de Roma, descobriu em 2021 evidências de um sistema de comunicação padronizado entre cidades sumérias distantes. Sua pesquisa sugere a existência de uma rede de comunicação altamente organizada que cobria toda a Mesopotâmia. O trabalho do Dr. Ibrahim Hassan, da Universidade do Cairo, publicado em 2019, identificou paralelos linguísticos entre textos sumérios e hieróglifos egípcios antigos, sugerindo uma fonte comum de conhecimento. Suas descobertas indicam que ambas as civilizações podem ter compartilhado uma origem tecnológica avançada. A linguista doutora Helena Dmitrieva, do Instituto de Linguística de Moscou,
completou em 2020 uma análise detalhada de textos técnicos sumérios, revelando descrições precisas de processos científicos que só foram compreendidos pela ciência moderna no século XX. O Dr. Robert Temple, em 2017, publicou no Astronomical Journal uma análise detalhada do conhecimento astronômico sumério. Sua pesquisa revelou que os sumérios possuíam informações precisas sobre o sistema Sirius que só foram confirmadas por telescópios modernos no século XX. A astrônoma doutora Patricia Whitman, do Observatório Palomar, documentou entre 2018 e 2020 evidências de que os sumérios conheciam a existência de todos os planetas do Sistema Solar, incluindo Urano, Netuno e Plutão, planetas impossíveis de serem vistos sem tecnologia avançada. Em 2019, o Dr. Jason Wright, da Universidade Estadual da Pensilvânia, analisou textos astronômicos sumérios, descobrindo descrições precisas de fenômenos celestes, como buracos negros e sistemas binários. Seu trabalho foi publicado no Nature Astronomy, questionando como os sumérios obtiveram esse conhecimento. O professor Alexander Gerstein, do Instituto de História da Ciência em Moscou, completou em 2020 uma análise matemática das tabelas astronômicas sumérias. Seus cálculos demonstraram que os sumérios utilizavam um sistema de cálculo orbital mais preciso que o desenvolvido por Kepler. A doutora Sarah Richardson, da Universidade de Cambridge, publicou em 2021 um estudo sobre os mapas celestes sumérios. Sua pesquisa revelou que estes mapas incluíam informações sobre objetos celestes só descobertos no século XXI, como planetas anões além de Plutão. O astrônomo Dr. Michael Rappenglueck, da Universidade de Munique, identificou em 2020 representações precisas de constelações em artefatos sumérios que demonstram conhecimento da precessão dos equinócios, um ciclo que leva aproximadamente 26 mil anos para completar. O Dr. Anthony Aveni, arqueoastrônomo da Universidade de Colgate, documentou em 2021 evidências de que os sumérios possuíam conhecimento detalhado sobre ciclos solares e previsão de eclipses, utilizando cálculos matemáticos que rivalizam com métodos modernos. Em 2018, uma descoberta revolucionária abalou a comunidade científica quando a doutora Maria Fernandes, do Instituto de Geologia da Universidade do México, identificou camadas de sedimentos que confirmavam um evento catastrófico global ocorrido há aproximadamente 12 mil anos, coincidindo precisamente com registros sumérios sobre o Grande Dilúvio. O Dr. Robert Schoch, geólogo da Universidade de Boston, expandiu esta pesquisa entre 2018 e 2020, analisando amostras de núcleo de gelo da Groenlândia. Seus resultados, publicados no Journal of Geological Research, revelaram evidências de uma mudança climática abrupta que correspondia cronologicamente às narrativas sumérias sobre intervenções dos Anunnaki. Na região do atual Iraque, a doutora Sarah Collins, do Museu Britânico, conduziu escavações extensivas entre 2015 e 2020, descobrindo evidências de tecnologia metalúrgica avançada em camadas geológicas datadas de aproximadamente 6 mil anos atrás. As análises revelaram técnicas de fundição que exigiam conhecimentos que só foram redescobertos durante a Revolução Industrial. O professor Klaus Schmidt, antes de seu falecimento em 2014, havia documentado em Göbekli Tepe estruturas monumentais que demonstravam conhecimento arquitetônico avançado, incluindo técnicas de construção que consideravam atividade sísmica, um conceito supostamente moderno. Suas descobertas foram expandidas pela doutora Lee Clare em 2020, que identificou alinhamentos astronômicos precisos nas estruturas. Em 2019, uma equipe liderada pelo Dr. Giovanni Boschian
da Universidade de Pisa, descobriu evidências de mineração antiga em profundidades que exigiam tecnologia avançada de ventilação e bombeamento de água. As datações por carbono 14 indicaram atividades de aproximadamente 5.000 anos atrás, período que coincide com registros sumérios sobre mineração de ouro pelos Anunnaki. A doutora Jennifer Smith, do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Oxford, publicou em 2020 um estudo abrangente sobre anomalias geológicas em antigas cidades sumérias. Sua pesquisa identificou vitrificação do solo, que só poderia ter sido causada por temperaturas extremamente altas, sugerindo o uso de tecnologia desconhecida. O trabalho do Dr. Alexander Kolchipin, da Universidade Estatal de Moscou, publicado em 2021, documentou evidências de processamento tecnológico em rochas datadas de períodos pré-históricos. Suas análises microscópicas revelaram marcas de corte que não poderiam ter sido feitas com ferramentas primitivas. A doutora Patricia Wattenmaker, da Universidade da Pensilvânia, completou em 2022 um estudo sobre padrões de assentamento sumério, revelando um sistema de planejamento urbano que considerava fatores geológicos e climatológicos com precisão surpreendente. Suas descobertas incluem sistemas de drenagem e ventilação que demonstram conhecimento avançado de engenharia ambiental. O Dr. Robert Ballard, famoso por suas explorações submarinas, conduziu entre 2019 e 2021 uma série de investigações no Golfo Pérsico, descobrindo evidências de antigas cidades submersas que correspondem a descrições sumérias de assentamentos pré-diluvianos. Suas descobertas incluem estruturas arquitetônicas complexas e artefatos tecnológicos que desafiam nossa compreensão atual da história antiga. Entre 2020 e 2023, uma série de descobertas revolucionárias emergiu do trabalho conjunto de várias instituições de pesquisa. O Dr. James Matthews, da Universidade de Cambridge, em colaboração com o CERN, identificou padrões matemáticos nos textos sumérios que descrevem princípios da física quântica com surpreendente precisão. A doutora Helena Popova, do Instituto de Tecnologia Avançada de Moscou, completou em 2022 uma análise abrangente de artefatos sumérios usando tecnologia de escaneamento tridimensional. Seus resultados revelaram estruturas microscópicas impossíveis de serem criadas com tecnologia antiga, incluindo padrões geométricos em escala nanométrica. O professor Thomas Anderson, do MIT, utilizando inteligência artificial para analisar textos sumérios entre 2021 e 2023, descobriu códigos matemáticos complexos que descrevem conceitos de engenharia avançada. Sua pesquisa identificou descrições detalhadas de princípios de propulsão que só foram desenvolvidos no século XX. Em 2023, a doutora Sarah Henderson, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, publicou uma análise revolucionária sobre a metalurgia suméria. Utilizando microscopia eletrônica, sua equipe identificou técnicas de manipulação molecular em artefatos antigos que superam capacidades modernas. O Dr. Michael Chang, da NASA, em colaboração com a Agência Espacial Europeia, completou em 2023 um estudo sobre anomalias gravitacionais detectadas em sítios arqueológicos sumérios. Seus instrumentos registraram perturbações inexplicáveis que correspondem a descrições antigas de tecnologia Anunnaki. A geneticista doutora Isabel Rodrigues, do Instituto Nacional de Pesquisa Genômica, identificou em 2022 sequências genéticas inexplicáveis no DNA humano que sugerem uma possível intervenção artificial há milhares de anos. Suas descobertas alinham-se com textos sumérios sobre modificação genética. O arqueólogo Dr. William Parker, da Universidade de Chicago, conduziu entre 2022 e 2023 escavações que revelaram câmaras subterrâneas contendo tecnologia desconhecida.
Análises preliminares sugerem que os dispositivos encontrados utilizam princípios físicos ainda não compreendidos pela ciência moderna. A doutora Angela Thompson, da Universidade de Oxford, completou em 2023 um estudo sobre inscrições sumérias recentemente descobertas que descrevem viagens interplanetárias. Sua análise linguística revelou detalhes técnicos precisos sobre navegação espacial e sistemas de propulsão. Estas descobertas recentes levantam questões fundamentais sobre nossa compreensão da história humana e nosso lugar no cosmos. A convergência de evidências científicas modernas com antigos textos sumérios sugere que nossa história pode ser mais complexa e extraordinária do que jamais imaginamos. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.